são aí os requisitos, né, para o tratamento? Então, lá na finalidade, falamos da finalidade, quais são os requisitos para que eu possa fazer o tratamento de dados pessoais? Artigo 7º, tá? Primeiro, para que eu possa estar coletando dados de um titular, eu tenho que ter consentimento do titular. Se eu tenho consentimento do titular, perfeito, sigo para frente, posso realizar o tratamento do dado pessoal dele. O outro, cumprimento de obrigação legal ou regulatória. Por exemplo, eu preciso manter o dado pessoal do meu colaborador durante 20 anos dentro da minha empresa. É uma lei, me obriga a isso. Então, se a lei obriga o empresário a executá-la, ele vai executar em cumprimento da lei. Eu não preciso do consentimento do titular. E o titular não pode chegar para mim e falar assim, apague todos os meus dados. Não, eu não posso apagar todos os seus dados porque eu preciso cumprir essa lei. Então, observei, estou trazendo, tem que cumprir com essa lei, eu coloco dentro da minha chavinha lá de observação. Essa coleta, esse tratamento, cumpre a lei X. Tratamento e uso compartilhado de dados necessário à execução de políticas públicas. Novamente, falando sobre aquela questão lá do mapeamento, né, das zonas quentes de aglomerações de pessoas. O controlador, nesse caso, por exemplo, são as operadoras celulares, elas tiveram que compartilhar os dados com o governo estadual. Né, no caso aqui, São Paulo. Tiveram que compartilhar os dados com o governo estadual. Então, era um tratamento voltado para quê? Para execução de políticas públicas. Então, nesse requisito de tratamento, foi dado dessa forma, a gente vai lá, novamente, coloca como observação. Estudo de órgão de pesquisa garantida, sempre que possível, anonimização de dados, mais uma vez, acadêmico. É acadêmico, eu preciso pegar dados relacionados à etnia de um determinado estado, de uma comunidade, tal. Preciso. Ok, eu preciso. Use a anonimização de dados. Né? Evite identificar a pessoa. Mas, nesses casos, né, em que não é possível, eu preciso de todos os dados, então você tem aí um requisito para tratamento. Mas tem que ter, veja que a lei ela fala, sempre que possível, anonimize os dados. Exercício regular de direito em processo judicial, arbitral ou administrativo. Tem casos em que eu preciso ter todos os dados e armazenar ele durante o tempo, até que esse processo ele se extingue, né? Então eu preciso ter esses dados ali comigo, na minha base, para poder dar seguimento a essa parte dos processos judiciais. Proteção da vida, da incolumidade física, né, do titular de terceiro. Então, em alguns casos, eu preciso ter ali um vídeo, né, uma câmera de vigilância de CFTV, fazendo lá uma verificação de uma determinada área, porque aquilo lá eu preciso ter a segurança física, né, do meu titular. Então, ali se houver algum tipo de invasão, alguém vier para invadir, né? A gente vê muito isso daí em estabelecimento de comércio de rua, eu tenha condições de dar algum tipo de proteção, seja para acionamento da polícia, entre outras coisas. Tutela da saúde, né? Então, exclusivo em procedimentos realizados por profissionais de saúde. Então, qualquer coisa relacionada à saúde ali, que seja exclusivamente de um profissional de saúde, então a lei ela ainda tem isso. Aqui há algumas discussões com relação à questão desse requisito em si, mas ainda há na lei. Então, se eu for um profissional da saúde e eu tiver que pegar dados pessoais, eu tenho esse requisito aqui assegurando a minha coleta. Esse daqui eu vou deixar para depois. Proteção ao crédito. Então, banco, crediário, cartão de crédito, eu preciso ter os dados ali durante o processo de compra, até o pagamento final. Eu não posso, eu tenho lá o requisito que me permite
está tratando esse dado pessoal, né? Seja para armazenar, seja para processar, até o momento que finalize o pagamento, finalize a compra, alguma coisa. Então, se eu preciso fazer isso, eu tenho lá o requisito me protegendo para eu poder coletar esses dados. E a execução de contratos também, que aí está falando muito de processo judicial. Então, enquanto eu tiver com um contrato ativo, seja para, por exemplo, uma alocação de casa, qualquer outra coisa, né, que tenha dados pessoais, eu mantenho eu tenho esse requisito já aderente ao meu processo. Agora, vou voltar lá, né, atender os interesses legítimos do controlador de terceiros. Esse itemzinho, né, de requisito, ele existe dentro da lei. Ele dá o quê? A gente fala que a LGPD, ela não proibiu os empresários de continuar de executarem os seus negócios da maneira que sempre executaram. Não proibiu. No entanto, a LGPD, né, a lei, ela fez com que os empresários entendessem, né, a necessidade de garantir essa privacidade dos dados, né, a segurança desses dados. Novamente, né, deu para o cidadão essa possibilidade aí de melhorar aí a proteção dos dados dele junto com essas empresas. Então, não proíbe. Agora, pode acontecer o quê? Do cara pegar, né, do empresário pegar, ou de outro controlador, né, qualquer empresa, venha pegar dados pessoais, por exemplo, numa feira, e por que você está pegando isso? Porque me interessa. Eu estou utilizando o requisito do artigo 7º, dizendo que eu tenho interesse legítimo nessas informações. Então, para eu fazer uma pesquisa. Pesquisa do quê? É uma pesquisa minha aqui, para aumentar a segurança do bairro, que não sei o que lá. Será? Posso inventar qualquer coisa. Na verdade, é interesse legítimo do controlador, né? Então, muitas vezes, quando eu não encontro algum desses requisitos, que é muito difícil, tá? É muito difícil de você não ter esses requisitos, algum desses requisitos dentro da sua empresa que você tem que atender, que você tenha e que você consiga atender a LGPD de uma maneira muito mais segura do que utilizar, por exemplo, o interesse legítimo do controlador. Então, o interesse legítimo do controlador deve ser o último requisito a ser utilizado no mapeamento da LGPD. Né? Então, quando eu utilizo isso é porque eu não pensei direito ou estou usando dados desnecessários dentro da minha operação. Então, muito cuidado quando for utilizar esse requisito, tá? Porque ele representa que você não tinha necessidade nenhuma de estar pegando aqueles dados. É isso que fala.